Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aos 24 de janeiro, nos anos 97, São Timóteo, bispo e mártir. Os termos elogiosos com que São Paulo enaltece as virtudes de seu discípulo Timóteo são provas de alto valor do mesmo. Nas epístolas do apóstolo das gentes lemos as expressões como meu diletíssimo filho, meu fiel colaborador, servo de Cristo, meu irmão e servo de Deus no Evangelho, que não procura a si, mas a Cristo nosso Senhor, todas referentes a Timóteo. Timóteo nasceu em Listra, na Licaonia. O pai era pagão, casado com uma hebreia, de nome Eunice, mãe de Timóteo. Eunice abraçou a religião de Cristo quando São Paulo esteve em Listra. De sua mãe, Timóteo recebeu o espírito cristão. Na sua segunda chegada a Listra, São Paulo levou consigo o jovem Timóteo na travessia pela Ásia Menor. Timóteo tinha então apenas 20 anos. Os dois apóstolos passaram pela Macedônia, pregaram aos Tessalonicenses, aos Filipenses e aos Beroenses. Os judeus expulsaram a São Paulo e ficou Timóteo continuando a obra da pregação. Mais tarde, o vemos em Atenas, para onde o mestre o tinha mandado. Uma cruel perseguição que viera sobre os cristãos em Tessalônica fez com que Timóteo para lá voltasse para confortar e consolar os irmãos em Cristo. Em Tessalônica se dirigiu a Corinto, onde novamente se encontrou com São Paulo. Coincide com esta época a composição da Epístola de São Paulo aos Tessalonicenses. De Corinto, continuaram a viagem e chegaram a Jerusalém, em Éfeso. São Paulo mandou Timóteo a Erasto para a Macedônia com a ordem de arrecadar subsídios para os cristãos perseguidos em Jerusalém. Havendo-se introduzido abusos na igreja de Corinto, para lá voltou Timóteo, acompanhado de uma carta recomendatícia do mestre. 1 Coríntios 16, 10. Este o esperou na Ásia, para depois, em sua companhia, ir à Macedônia e à Acaia. Voltando para a Palestina, o apóstolo foi preso e passou 2 anos na prisão. É provável que Timóteo tenha sido seu companheiro nesta nova provação. Paulo foi levado para Roma e Timóteo posto em liberdade quando Paulo voltou de Roma. Timóteo já era bispo e nesta qualidade foi pelo mestre mandado para Éfeso, de onde devia governar a igreja da Ásia Menor. Paulo achava-se na Macedônia quando escreve a primeira epístola a Timóteo. Uma segunda foi escrita em Roma em 65. Ambas as epístolas são documentos preciosíssimos em que o grande apóstolo revela a amizade que o ligava ao discípulo. Convida-o com muito empenho para que o visite em Roma e lhe dê a satisfação de vê-lo mais uma vez antes de morrer. Dá-lhe instruções úteis sobre o modo como se deve haver com os hereges. Prediz novas heresias e suas consequências. 2 Timóteo 31, 2. Das epístolas de São Paulo, deduzimos que Timóteo era muito mortificado. Sofrendo de fraqueza de estômago, o mestre aconselhava-o a tomar de vez em quando um pouco de vinho. São Timóteo é considerado primeiramente bispo de Éfeso, que lá se achava quando chegou São João Evangelista para assumir a direção das igrejas da Ásia. As atas do martírio de São Timóteo, que datam do V ou VI século, dizem que da sua morte o seguinte: no ano de 97, quando era imperador Nerva, os pagãos fizeram uma grande festa em homenagem aos deuses, e nesta ocasião organizaram um prestítuo no qual levaram as imagens, cometendo muitas indignidades. Timóteo, vendo esta abominação, pôs-se no meio dos idólatras e reverberou-lhes energicamente o procedimento escandaloso. Esta franqueza apostólica provocou uma ira tal da parte dos pagãos que se precipitaram contra eles e o mataram a pedradas e pauladas. Reflexões. O jejum era fiel e inseparável companheiro dos trabalhos apostólicos de São Timóteo. A Igreja impõe o jejum a seus filhos como uma lei de grave obrigação.
Tantas, porém, são as desculpas alegadas que praticamente é um número reduzidíssimo de cristãos que a cumprem. O nosso tempo tem horror ao sacrifício. Quando então é um sacrifício imposto pela religião, qualquer motivo serve para muitos lhe exprimirem do cumprimento do mesmo. A praxe dos santos é inteiramente diferente. Os santos ligam muita importância às mortificações do corpo, privando-se voluntariamente de prazeres lícitos, para, com maior facilidade, se poderem afastar dos ilícitos. São Gregório. Sem as mortificações da carne, será difícil, se não impossível, vencer e dominar as paixões. Sinto em meu corpo uma outra lei que contraria a lei do Espírito, confessa o próprio São Paulo. É o mesmo apóstolo que diz: aquele que pretende pertencer a Cristo deve crucificar a carne com seus apetites. Gálatas 5:24. Seu apóstolo São Paulo, se seu discípulo São Timóteo acharam necessário castigar o corpo e reduzi-lo à servidão, 1 Coríntios 9:27. Como podem então o jejum e a abstinência ser considerados medidas exageradas de penitência por aqueles que trazem constantemente no corpo a lei do pecado? A Igreja não exige de seus filhos a execução de penitências que debilitem o organismo e subminem a saúde. Estão isentos da lei do jejum todos aqueles que, por causa da idade, de trabalhos pesados e de doença, não se acham em condições de cumpri-la. Mas aqueles outros que muito bem podiam jejuar, não deviam fazer uma interpretação mais larga da lei utilíssima e não procurar toda a sorte de desculpas para dela se eximir. Nos tempos em que os homens eram mais santos, mais puros e mais crentes, havia mais consciência também neste ponto, e a lei do jejum era observada com todo o rigor, sem murmuração alguma. Em nosso século, porém, que tem o estigma de material sensual, tíbio e moderno, neste século onde a sensualidade e a sede dos prazeres enchem a atmosfera, nas reclamações, protestos e objeções de toda sorte contra a abstinência e o jejum, que será de nós, se em vez de crucificar a nossa carne, cada vez mais a lisonjeamos. Grandes servos de Deus, na incerteza de salvar a alma, recorriam à penitência, e nós, infelizes escravos da concupiscência, vítima de nossas paixões, pretendemos poder ainda sossegadamente no largo caminho da perdição, procurando alargar-nos ainda mais, como falou Cristo: estreita é a porta e apertada o caminho que guia para a vida eterna. Deo gratias.